Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui nesse grupo. Professor Fernando, seja mais uma vez muito bem-vindo. A gente tem trocado algumas figurinhas por aí e tem sido muito rico para mim, né? Só para vocês entenderem aqui do grupo, é, naquele trabalho nosso de pesquisar, de ler artigos. Fui por aí pela vida, né, dos periódicos e encontrei a dissertação do querido professor Fernando e que para mim foi assim uma virada de chave dentro da minha pesquisa e me trouxe muitos insights assim muito positivos. E e dentro dos artigos dele também encontrei o e-mail dele e eu pedi para o professor Helder, né, sugeri, professor, acho que a gente tem que entrar em contato com esse professor, eu acho que a gente pode ter uma troca muito positiva. O professor Helder me sugeriu isso, eu acho que ele falou assim, Jonatas, entre em contato. E aí foi muito legal, e aí o professor Fernando gentilmente me respondeu, e aí a gente conseguiu ter essa troca e esse partilhar muito legal e muito positivo, né? Hoje a gente tem a internet aí que nos aproxima de uma forma muito legal, né? Quando que a gente poderia fazer isso alguns anos atrás? Então, para mim é muito legal estar aqui. O grupo de pesquisa é muito legal porque ele te conecta com pessoas de todo, né? A gente tem aqui pessoas de uma boa parte do país. Eu tô aqui em Ananindeua, Pará, né? Em Belém do Pará. Tem gente aí em Rio Grande do Sul, professor Fernando, acho que é Espírito Santo, certo? Uhum. Então, é muito legal. A gente tem gente de outros países aqui no grupo também, né? Gente de Portugal. Então, para mim é muito rico. Gente, eu vou apresentar o professor Fernando, vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Ele é musicólogo, professor titular de musicologia histórica na Faculdade Estadual de Música do Espírito Santo e professor colaborador no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em musicologia pela Universidade de São Paulo. É graduado em música pela Universidade Estadual de Londrina e vencedor do segundo prêmio Otto Meyer Serra Award for Music Research, na Universidade de Califórnia, na edição de 2022. Ele coordena o Laboratório de Estudos em Musicologia e História Contemporânea. As suas pesquisas se concentram nas áreas de História e Historiografia da Música contemporânea brasileira, música, teatro, biografia musical, ensino de história da música e inserções entre musicologia e teoria da história. Então, tomem nota, peguem aí um caderninho, as suas canetas, façam perguntas depois que a gente liberar o espaço e vamos aproveitar esse momento aqui para a gente ter essa partilha e essa troca. Professor Fernando, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jonatas, professor Helder, também muito obrigado aí pelo convite, né? É sempre uma oportunidade muito rica poder compartilhar as nossas pesquisas. Às vezes a gente faz isso tão de forma solitária, né? Vocês que estão aí fazendo pós-graduação ou até TCC sabem disso, né? Às vezes é um processo um pouco solitário, então é bacana quando a gente tem a oportunidade de dialogar, de apresentar para os colegas, para a comunidade, né? Formar essas redes como o Helder mencionou. Eu ainda não conheço a UFPA, espero um dia poder ir conhecer. Já conheço a UFPEL, estive lá no Congresso da Ampom uma vez, tem alguns amigos que dão aula aí também. Então, acho legal também essa possibilidade da gente fazer essas trocas entre as nossas instituições, né? E, bom, e também agradecer ao Jonatas, né, pelo contato, pelo convite também. A gente tem conversado um pouco sobre a sua pesquisa, né? E E acho muito bacana assim essa iniciativa de entrar em contato com os autores. Eu fiz muito isso também e ainda faço, né? Assim, de entrar em contato com aquele autor que de repente tem alguma coisa que me interessa, que eu posso criar ali uma ponte. Então acho que isso também é muito positivo. A gente faz muito isso na academia e tem que fazer mesmo, né? É, Bom, então, gente, eu vou apresentar aqui para vocês esse trabalho que ele é resultado das minhas pesquisas de mestrado e doutorado sobre música e teatro. Vou falar um pouquinho mais adiante o que que significa esse termo que nem sempre é muito preciso, né?
É, então vamos lá, deixa eu colocar aqui no formato de apresentação. Vocês conseguem enxergar minha apresentação? Legal. Sim. Bom, então, como vocês podem ver aqui, e como eu mencionei, né, eu tenho me dedicado ao trabalho sobre música teatro, ou que em outros momentos foi chamado de teatro musical contemporâneo ou experimental, tem vários nomes, né? Desde o meu mestrado. Então, eu fiz uma dissertação na USP sobre o Gilberto Mendes, que é um compositor que se dedicou muito à música teatro, né? Então, eu fiz um levantamento das obras. Na verdade, eu tive um trabalho de olhar para todas as composições dele e tentar localizar qualquer elemento teatral que ele utilizasse, né? Desse trabalho, eu cheguei a um conjunto em torno de 30 peças, em que ele trabalha com elementos cênicos, aí com gradações diferentes, né? Algumas com mais, outras com menos. Então, a minha dissertação foi focada em um único compositor, e no doutorado eu decidi, então, propor uma história dessa prática no Brasil. Então, aí eu ampliei para outros compositores. Obviamente, não falei de todos, não daria, mas eu trabalhei com alguns agrupamentos que eu vou mencionar mais adiante, é, com o intuito de entender, então, como que isso chega no Brasil, como que isso se desenvolve, quais são as tensões, as relações que ocorrem no campo musical, dentro da música contemporânea, no momento que você ainda tem uma forte presença da música nacionalista, então você tem esses jogos de força aí, nesse período. Eu estou falando dos anos 60, tá? E então, isso gerou a minha pesquisa de doutorado, lá na Unicamp. Eu estou passando os slides, vocês conseguem ver, né? Sim? Sim. Beleza. Obrigado. Hum. É, bom, então a primeira coisa, né? Às vezes esse é um termo que acaba gerando algumas confusões, mesmo para quem trabalha com ele, não isso é meio geral, né? Porque música teatro, pode significar algumas coisas, né? Por que que foi proposto esse termo, né? Na verdade, não sou eu que propus, né? O Gilberto Mendes utiliza esse termo, outros compositores passaram a utilizar também, pesquisadores, né? Como uma forma de diferenciação do teatro musical. Então, por quê? Porque o teatro musical poderia se referir ao teatro musical da Broadway, por exemplo, né? Que é uma outra proposta, cênico-musical, assim como a ópera também, né? Que é uma outra prática cênico-musical, né? E aí eu uso como referência esse autor, Bjorn Heide, que é uma referência importante na área. Ele estudou muito Maurício Kager, que é um compositor argentino-alemão, que também trabalhou com teatro instrumental, música teatro. Ele vai dizer que a música teatro ela tem uma especificidade que ela nasce dentro da música de concerto. Ela é uma prática ontologicamente mais ligada à música de concerto. Os aspectos cênicos, eles surgem da própria experiência do fazer musical no palco, seja de uma orquestra, de música de câmara, né? A gestualidade que resulta dessa performance musical, os próprios elementos que compõem todo aquele ritual de entrada, saída, agradecimento, vestimenta, ou seja, tudo que compõe esse espaço que é musical, mas que também é cênico, na medida em que ele está em cena, né? Isso tem uma diferença fundamental com a ópera, por exemplo, no qual é, você tem um processo de teatralização, de fato, né? Você tem uma proposta dramática, na qual a música compõe, junto com o teatro, junto com o texto, junto com cenografia, um todo coerente normalmente, né, dramático. Enquanto que na música teatro a gente já está pensando numa proposta pós-dramática, na qual esses elementos eles podem coexistir, mas eles não necessariamente precisam complementar as informações ou sentidos do outro. Você pode trabalhar com informações discrepantes. Então, é um pouco isso também que o Eric Salzman e Thomas Dez vão falar, dessa relação em que esses elementos coexistem, interagem, ou permanecem lado a lado. É importante mencionar que essa é uma prática tão diretamente ligada também à música de vanguarda. Ela nasce na virada da década de 50 para 60, muito influenciada por John Cage. O John Cage vai ser uma grande figura, e que é uma referência aí também no trabalho do Jonatas, né? Vai ser uma figura muito importante porque ele começa a propor
É, claro que não é só ele, né? Vocês têm várias pessoas que estão trabalhando nesse momento, mas ele vai propor de uma forma muito intensa essa possibilidade de você olhar para o corpo também, para a expressão física, corporal, no ato da performance musical, como algo que também comunica juntamente ali com os aspectos sonoros, né? Você também vai ter todo esse processo no âmbito da música de vanguarda europeia, ó, compositores vão começar a incorporar os elementos gestuais corporais na sua escrita musical. E aí tem um universo de propostas composicionais dentro desse âmbito, né? Bom, eu trabalho com um dos autores com os quais eu trabalho é o Matthias Rebstock. Ele é um autor alemão, é, também compositor, né? E ele vai propor algumas definições do que seria o teatro composto. E aqui eu faço uma analogia com música-teatro. Então, a gente está falando da mesma coisa, ainda que a gente esteja utilizando termos diferentes, tá? Bom, então, só para dar um contexto geral, né, o Webstock vai dizer, então, que o teatro composto tem algumas características, né? Coloca assim, né? Então, a primeira delas é que a organização dos materiais cênicos e musicais, eles partem de um pensamento composicional musical, né? Ou seja, é a partir de um fazer composicional que os elementos cênicos são incorporados na criação, né? Além disso, a equidade de importância entre os elementos constituintes da obra, né? Como eu já mencionei anteriormente, a noção de que nem sempre será possível perceber os processos composicionais durante a performance, mas sem esses processos não se teria chegado àquele resultado, cênico musical. Também no teatro composto ou na música-teatro é mais comum que os estágios de criação sejam conduzidos pelo compositor. Isso não é uma regra, você pode ter também um trabalho de um diretor cênico, etc., né? Mas é muito comum que os próprios compositores também tenham uma preocupação com os elementos cênicos, porque esses elementos fazem parte do processo criativo e composicional dele, né? E por fim, ele vai dizer que nesse tipo de obra o processo composicional se prolonga durante a preparação até a performance, como é muito comum no teatro, na verdade, né? Na música nós temos essa relação, às vezes, de ter uma partitura fechada, essa parte ou semi-fechada, essa partitura é entregue aos músicos, performers, e eles fazem a performance, né? Embora isso não seja uma regra também, né? Enquanto que na música de teatro você tem essa possibilidade de um processo criativo que se prolonga durante os ensaios, durante as trocas entre compositor e performers, sejam músicos, sejam atores, até o processo da apresentação. Tá? Então, claro, tudo isso são algumas formas de ajudar a caracterizar essa prática, poderiam ter outras características aqui, né? Bom, entrando no tema especificamente da minha pesquisa, né, e eu estou falando um pouquinho rápido para dar conta também de atender aí o horário, né, mas acho que vai dar certo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de criação no Brasil, né, que foi o meu objeto de estudo aí nas minhas pesquisas. Então, no meu doutorado, eu selecionei alguns grupos que são bastante importantes na música de concerto, na música de vanguarda brasileira, né, da segunda metade do século XX. Esses grupos foram escolhidos é, porque eu já havia percebido que eles tinham esse aspecto sempre como um fator importante e também porque eu tinha mais acesso, no caso de alguns deles, mais acesso a materiais, né? Eu fiz metade da minha pesquisa durante a pandemia de Covid, então eu precisava muito ter acessado arquivos, muitos eu não conseguia acessar, alguns eu consegui que as pessoas me mandassem ali na camaradagem, por e-mail, tirando foto, essas coisas, né? Então, esses foram os grupos com os quais eu trabalhei. O Grupo Música Nova de São Paulo, o Grupo de Compositores da Bahia, Departamento de Música da UNB. E no Rio de Janeiro, na minha tese eu coloquei como item Rio de Janeiro, mas na verdade não tem um grupo específico. Tem alguns compositores do Rio que também trabalham com isso, dos quais eu destaco a José de Oliveira e o Tim Rescala. Aqui eu vou apresentar alguns exemplos musicais e cênico-musicais do Gilberto Mendes e do Tim Rescala. Infelizmente a gente não tem muitos registros de qualidade, então o Gilberto eu acho que é o que mais tem, na verdade. Então por isso que eu vou acabar trazendo mais materiais dele. E claro, né, gente, teriam outros compositores de outros lugares do Brasil. O Brasil é enorme, então foi necessário um recorte para a realização da pesquisa, né?
Aqui, só para vocês verem, eu trouxe alguns recortes de jornais. Esse foi uma fonte muito importante para minha pesquisa, né? Isso aqui são registros, então, de uma performance que teve lá no Teatro Municipal de São Paulo, com alguns happenings. Foi um evento que causou uma grande comoção, os músicos precisaram sair ali pela porta dos fundos, o público ficou meio revoltado com eles, né? Porque eles fizeram todo tipo de performance cênico-musical, além das obras de fato tocadas, né? Então, vocês podem ver aqui eles posando para... Isso aqui foi na revista Manchete, eles posando para as fotografias, né? A gente percebe muito o elemento cênico muito acentuado, né? Então, e é nessa questão do absurdo, né? Então, assim, um violino que vira um bebê, pessoal jogando bilhar ali com o arco do contrabaixo, lutando como se fossem espadas, né? E aqui no cantinho vocês conseguem ver uma das partituras que foi utilizada na performance. Essa aqui é uma obra do Vili Corrêa de Oliveira e ele trabalhava com esses desenhos, com esses comics. Vocês conseguem ver que tem então aqui muito esse elemento da cultura pop, do pop art dos anos 60, né? Ao mesmo tempo trazendo esse aspecto da música aleatória, que vai ser muito caro a esse pessoal nesse momento. Aqui eu trouxe alguns registros também da obra Cidade, do Gilberto Mendes, uma composição de 64, em que ele vai trabalhar com um arsenal de instrumentos que vão desde os instrumentos musicais até máquina de escrever, enceradeira, e ele está tocando uma enceradeira aqui na foto, né? Então vocês conseguem ver ele manipulando aqui. Que mais? Aspirador de pó, uma série de calculadoras, uma série de elementos que não são musicais inicialmente, mas que ele incorpora então como instrumentos que vão compor essa paisagem sonora que ele está propondo de uma grande cidade, de aspectos que envolvem ali toda essa questão da modernidade, dos eletrodomésticos, né? É um tipo de música que ela não é exatamente determinada, você tem muitos aspectos abertos também à colaboração dos performers, né? Ele dá direcionamentos. Ele usa esse poema aqui do Augusto de Campos, eles vão utilizar muito essa poesia concreta nesse momento, né? Eu não vou me demorar muito aqui na explicação da partitura, depois, para quem tiver interesse, tem lá na minha tese, vocês podem ver na dissertação também. E ele trabalha muito também com citações musicais. Eu fiz aqui uma lista das obras que ele coloca. Como que ele faz essas citações? Ele indica que você tenha três toca-discos em cena, que esses toca-discos sejam, em determinados momentos que ele indica na partitura, sejam colocados excertos musicais. E esses excertos musicais, como vocês podem ver, eles vão desde a música renascentista até a música pop dos anos 60, Beatles, Roberto Carlos, é, Harry Mancini, Offenbach, lá do século XIX. Então você tem uma mistura, né, de elementos musicais e ele deixa livre, na verdade, que o performer escolha os discos que eles quiserem. Alguns discos são insubstituíveis, outros são substituíveis, né? E aqui eu só trouxe para mostrar para vocês um trabalho que a minha orientadora de doutorado fez, com um orientando dela, de recuperação desse material fonográfico e a criação de um patch para ajudar a performance. Então agora você não precisa mais ter os discos, você pode usar esse programa de computador e você consegue fazer a montagem da obra. Isso facilita muito a vida para quem quiser se aventurar em fazer a peça, né? Bom, eu trouxe essa obra do Gilberto, aquela anterior, para vocês conhecerem um pouco da escrita musical, né, da performance dele. E agora eu trouxe uma composição dele para a gente assistir, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Essa peça se chama Atualidades, Kreutzer 70, e ela foi composta em 1970. Kreutzer 70 eu fiz um centenário aí do Beethoven, num ano em que todo mundo pensou em fazer alguma peça em homenagem ao Beethoven, e eu achei que todo mundo ia pensar em talvez fazer uma espécie de colagem das músicas dele. Eu não quis fazer exatamente isso e pensei, me ocorreu a ideia de usar um texto da Sonata Kreutzer do Tolstói, a famosa novela, que tem o mesmo nome
de uma sonata do Beethoven. E tem um trecho ali em que o personagem dá a sua opinião sobre a música, sobre o que é a música. Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? É espantosa essa sonata. E esse presto é a parte mais terrível. De resto, toda ela é espantosa. É espantosa essa sonata. E há muitas assim. Essa sonata de Kreutzer, esse presto, e há muitas assim. É espantosa essa sonata. Elle E était épouvantable, esse cette presto sonate. é a Ce parte prestement mais est la partie la terrível. plus terrible. De resto, Toute toda la ela é musique, d'ailleurs, espantosa. est épouvantable. Essa Pour moi, il n'élève nullement l'âme. Il ne l'élève ni la esse presto é a parte mais terrível. E a música, que o veículo pode produzir para esse efeito. É espantosa essa sonata. einer seelischen Erhebung. Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорит, страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышаю. Não devia ser permitido ao Paulinho. Aí, essa música só deveria fazer-se ouvir em certos e determinados momentos. Nada mais perigoso do que provocar desejos que não podem e não devem manifestar-se. É espantosa essa sonata. E esse presto é a parte mais terrível. De resto, toda ela é espantosa. O que é a música? Como pode produzir tais efeitos? E dizem que eleva as almas. Mentira e estupidez. Exerce um grande poder sobre nós, mas não eleva as almas, não. Excita-nos. Vou explicar-me. A música domina-me. Faz-me esquecer de mim. Leva-me a crer no que não creio. Faz-me compreender o que não compreendia. Cede-me um poder que não possuo. Eu, Paulo Guarnieri, pianista profissional, RG 1696969, CPF 709876642, declaro para os devidos fins, a quantos esta pública apresentação bastante virem, que essa sonata de Kreutzer, este presto, e há muitos prestos assim, não devia ser permitido executá-lo numa sala onde há senhoras decotadas. E a Karina Barum, Scripati, para Fiesme Anali. Voilà pourquoi la musique provoque une excitation sans résultat. Il ne l'élève ni la il l'excite. Stupidité, mensonge. Então, vejam que interessante, né? Essa é uma peça, ela é uma composição musical, e os elementos musicais aqui são basicamente uma gravação de um trecho da novela, né, do Tolstói, Sonata Kreutzer, em várias línguas. O Gilberto Mendes propõe uma montagem desse material, os ruídos ali, e você tem os instrumentos musicais que funcionam como objetos cênicos e que a performance ocorre em torno deles e entre eles, né? Então você tem ali uma interação entre esses instrumentos por meio dos performers, né? Ou seja, você tem uma obra que ela é basicamente cênica, com poucos elementos musicais, mas pensada a partir de um processo musical. Nesse caso, o Gilberto Mendes ele aplica uma, uma, uma forma sonata na organização das cenas, né? Claro que não exatamente como seria uma forma sonata musical, porque você não tem os elementos para construir isso, mas mais ou menos a gente consegue fazer uma analogia, né? Então, veja que interessante, a gente consegue perceber um pensamento musical subjacente a essa criação cênico-musical. Kreutzer Opa! Aqui também, só para vocês conhecerem, eu trouxe mais uma obra, mais uma partitura também para a gente ver.
as partituras são sempre muito interessantes, porque elas trazem muitos elementos fora do convencional, né? Então, nesse caso aqui, é uma obra do Lindenberg Cardoso, da Bahia, concerto brevíssimo para fagote. Então, você tem ali um processo de montagem do instrumento do fagote, depois você tem uma serra numa madeira, uma lata de querosene, pedras. Então, ele vai trabalhando com diversos elementos que não são convencionais numa performance musical, que são muito herdadas daquela prática dos happenings, né? Lá do John Cage, de outros compositores, né? Que vão trabalhar com esses elementos muito discrepantes, tá? Tim Rescala é um outro compositor que também vai trabalhar muito com música teatro. Eu trouxe aqui uma peça dele também para a gente assistir, que depois eu vou falar um pouquinho dela mais adiante, que é o Estudo para Piano. Eu adoro estudar piano, mas às vezes, eu não sei, às vezes. Ah, bobagem. Mas eu gosto de estudar piano, só que às vezes, não sei, às vezes me dá uma vontade de. Bobagem. Mas até que eu gosto de estudar piano, só que às vezes me dá uma agonia, um nervoso de ficar sempre tocando a mesma coisa, todo dia sem parar, esses arpejos, escalas, acordes, que eu não suporto, que eu não aguento, mas que eu tenho que tocar se eu quiser me formar e me livrar desta escola e desse piano que eu odeio! Odeio! Merda de piano! Desculpa. Mas quando eu estou sozinha e eu vivo tão sozinha, só existe uma coisa, apenas uma coisa, capaz de acalmar e apaziguar o meu coração. Só mesmo meu piano, meu velho e bom piano, faz com que eu me esqueça desta imensa solidão. Eu paro de chorar e volto a estudar. Então, essa peça é muito diferente da outra do Gilberto, né? Aqui você tem, primeiro que você tem um arco narrativo um pouco mais fácil de compreender, né? Você tem ali toda uma historinha, porque tem um texto sendo falado também de forma mais constante. Você já tem os elementos musicais mais desenvolvidos, né? Ou mais presentes, não desenvolvidos, mas mais presentes, né? Sonoros musicais.
Então, isso vai ser uma característica muito forte na música do Tim Rescala. Ele sempre trabalha muito com texto, com esse texto sempre muito irônico, né? Tirando comentando aspectos da vida musical, etc., né? Ou da vida não musical também. Enfim, agora, bom, eu vou passar para uma segunda parte aqui do meu trabalho, que é os aspectos composicionais. E então, na minha tese, eu desenvolvi um modelo analítico para esse repertório de música-teatro. Por que que eu desenvolvi? Porque ah, os materiais que eu tinha à disposição, eles não atendiam o que eu estava querendo fazer enquanto análise musical. É, é claro, eu não inventei do nada, né? O que eu fiz com esse modelo? Eu peguei vários autores que me interessavam e combinei eles como para poder fazer as minhas análises, né? Então, porque é muito comum você ter, às vezes, ferramentas de análise musical que desconsideram a parte cênica e ferramentas de análise cênica que muitas vezes desconsideram o elemento musical. Então, o meu interesse era justamente encontrar formas de considerar esses dois elementos como componentes de uma mesma construção, artística, né? Então, eu vou falar um pouco desses elementos, né, de forma individualizada. Aqui tem os autores com os quais eu trabalhei, sobretudo do teatro, tá? Então, principalmente o Lehmann, que eu já mencionei para vocês, que vai falar do teatro pós-dramático. O Bjorn Heide, que vai trabalhar também com música de teatro, é uma grande referência nessa área. Nicholas Cook, musicólogo, também importante. Michael Kirby, que vai falar também no campo do teatro, entre a ação e a atuação. Schechner, que é um antropólogo que fala da performance também. E Jensenius e outros autores que vão trabalhar com a noção de gestos musicais. Eu não vou me aprofundar nesses autores, mas também depois, para quem tiver interesse, tem lá uma explicação sobre eles lá na minha tese. Bom, então eu elaborei três níveis aqui de análise, né? O nível que eu estou chamando de sintático, que vai falar especificamente dos aspectos de relacionamento entre música e teatro na construção das obras. O nível semântico vai falar um pouco mais do âmbito dos significados, ou do que aquelas obras falam, a que elas se remetem. E depois eu separei um nível para falar exatamente sobre como que se dá a música dentro da música teatro. Eu percebi que tem um tratamento diferente da música quando ela está inserida nesse tipo de criação. Bom, então, com relação a isso que eu chamo de um nível sintático, eu tenho três aspectos a serem analisados. Primeiro, que eu estou chamando e todos eles se subdividem, né? Então, fica esse esqueminha aí. Os modos de composição, né? Então, é, é possível identificar três formas, de relacionamento entre essas linguagens: modo de discurso dominante e de organização interna. Eu vou falar de cada um deles. Primeiro deles, então, modos de composição. A gente tem três, pelo menos eu identifiquei três formas mais recorrentes de em que esses elementos são trabalhados pelos compositores. De um lado, você tem essa forma de musicalização da cena, quando o compositor, por exemplo, aplica alguma forma de criação que é da música a elementos cênicos, por exemplo, é o que o Gilberto Mendes faz lá naquela peça que a gente viu, né? Ele aplica o princípio da forma sonata na criação cênico-musical. Por outro lado, a gente tem um oposto, que seria a teatralização da performance musical. Por exemplo, se um compositor pega lá um gesto de tocar um instrumento, um violino, e a partir desse gesto você faz uma teatralização, ou seja, você tira aquela função estritamente de produção sonora e esse gesto passa a ser estetizado, ele passa a ter uma função cênica na performance cênico-musical, né? E há os casos em que a música é tratada como música e o teatro como teatro, então eles estão separados. Isso é menos comum na música teatro, porque justamente o que interessa aos compositores é esse intercâmbio entre as linguagens, mas eventualmente acontece. Tem um exemplo aqui de uma obra do Luiz Carlos Checo, vocês podem ver aqui esse desenho é dele, um croquis, né? Então, você tem o ator em cena e o músico, que é um percussionista, fora de cena. Então, esse é um exemplo de um caso em que você tem essas instâncias separadas. Mas o mais comum é que os próprios músicos sejam também atores. Esse é o mais comum da música teatro. Isso aqui tem uma proximidade maior com a ópera, por exemplo, né? Se você pensar que
o percussionista poderia ser visto como uma orquestra que está no fosso, né? Então ela está fora da cena. Bom, por outro lado, a gente também pode observar os modos de discurso dominante, e aí basicamente a gente pode ver se o discurso dominante ele é o verbal, ou textual, se ele é o visual, ou se ele é sonoro, né? Essa obra do Tim Rescala é um exemplo muito evidente de uma predominância textual, ou seja, os sentidos estão sendo transmitidos primeiramente pelo âmbito verbal, embora por todos os outros âmbitos também, né? Mas você tem obras que podem ter outras formas de organização, né? Tem uma outra obra do Gilberto Mendes, que é o Objeto Musical. Eu não vou apresentar ela para não passar muito do nosso tempo, mas essa é uma obra que não tem nenhum texto, então tudo acontece em torno da ação cênica e da ação musical, só que a música basicamente é um ventilador e um barbeador elétrico. Então, os sons são apenas esse contraponto entre esses dois objetos, né, que ele trata como musicais. O teatro Eu vou musical. pular o vídeo dele, depois vocês podem ver no YouTube, se vocês quiserem, que tem lá, tá? Ah, ainda dentro desse primeiro ponto, né? A gente tem também a questão dos modos de organização interna. Aí eu estou usando muito baseado no Lehmann, que é esse autor do teatro pós-dramático, né? Então ele vai dizer que no teatro pós-dramático é muito comum que os elementos se realizem por parataxe, ou seja, que você não precisa ter exatamente uma correlação entre os elementos que compõem aquele objeto, aquela prática, aquele evento cênico musical, né? Ou seja, você não precisa que necessariamente um elemento sonoro transmita a mesma informação que um elemento verbal, que um elemento visual, né? Você pode trabalhar com esses elementos de forma discrepante. Ou não, eles podem trabalhar de forma harmônica e hipotáxi, né? Por outro lado, esses elementos eles podem ocorrer em simultaneidade ou de forma ordenada, sequencial, né? E ele também vai dizer que a gente pode ver uma presença dos elementos que compõem a obra. Esses elementos eles podem estar em privação, em equilíbrio ou em pletória, ou seja, você pode ter desde uma apresentação com pouquíssimos elementos em cena, pouquíssimos elementos musicais, muitos silêncios, por exemplo, até um tipo de performance que você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e isso tem um carregamento da percepção, né? Muitos elementos ali visuais e sonoros acontecendo ao mesmo tempo, gestuais também. Então, aqui embaixo eu deixo dois exemplos dentre as obras que nós vimos aqui, seja em partitura ou em vídeo, né? Então, a obra do Gilberto Mendes ela vai estar muito mais trabalhada com parataxes, simultaneidades e pletórias, enquanto que o do Tim Rescala você tem uma organização mais convencional, em hipotaxe e equilibrado. Com relação ao nível semântico, que diz respeito às informações que são transmitidas, né, ou, entre aspas, aquela história que é narrada, a gente pode dizer assim, né? Eu observei dois temas mais recorrentes nessas obras, que são temas que falam sobre aspectos da vida musical ou temas que falam sobre aspectos extramusicais. Um exemplo disso é sobre aspectos da vida musical. A obra do Tim Rescalo está falando de uma estudante de piano, ou seja, a obra toda é em torno da própria experiência de você ser um estudante de música, o que aquilo implica, quais são as dúvidas, as dores, as alegrias, etc., né? Mas você pode ter temas que falam de política, por exemplo, ou outras situações que não necessariamente estejam relacionadas com música, né? Eu tinha deixado aqui também uma peça do Tim Rescala, mas eu também vou pular ela, que é um pouquinho comprida, e depois vocês podem também, ou a gente vê um pedacinho no final, vocês podem assistir depois no YouTube. Essa peça, só para comentar um pouquinho, ela é uma briga conjugal entre dois percussionistas. E bom, e por fim, um aspecto também que eu achei muito importante que eu já mencionei para vocês é pensar a música como que ela se organiza dentro da música teatro, e aí tem alguns elementos então com os quais eu trabalho. O primeiro deles então é a ideia da função da música na obra, né? E aí eu também volto a Bjorn Heide, que é aquela referência que eu falei para vocês,
ele vai propor duas categorias de escuta e eu adaptei isso para duas categorias de escrita musical na música teatro, né? Então, a música ela pode assumir uma função semântica dentro da obra, quando a presença da música em determinada peça é mais importante do que o seu material musical. Um exemplo disso é a obra Cidade, do Gilberto Mendes. Então, lembra que eu falei que você pode substituir os discos por quaisquer outros discos, né? Porque o que importa para o Gilberto nessa peça não é aquela citação dos Beatles exatamente, mas é que você traga elementos musicais discrepantes para compor a paisagem sonora daquela obra. Então, o mais importante aqui é a presença de citações musicais do que exatamente uma música específica. Por outro lado, você pode ter uma função estética, na qual o material musical ele tem uma importância primária e não pode ser modificado. Exemplo disso é na obra do Tim Rescala, que a gente viu, né? Toda a parte de piano está escrita e ela deve ser seguida conforme o compositor previu, imaginou, né? Por outro lado, a gente também tem formas de organização dos elementos musicais. Então, essa música ela pode ser completamente determinada, escrita na partitura, como é o caso da obra do Tim Scala, que a gente viu. Ela pode ter uma forma aberta ou semi-aberta, né? Gilberto Mendes vai trabalhar com isso, outros compositores também. E ela pode ser indeterminada. Aqui eu coloquei alguns exemplos de obras que eu não trouxe para mostrar para vocês, vídeo, mas eu trouxe um trechinho das partituras, né? Então, vocês podem ver aqui essa peça do Gilberto Mendes, né? Escorbuto. Ela é uma peça que você tem uma parte musical escrita, mas o momento em que vai ser tocado é decidido pelos performers. Então, ela é uma obra que a gente poderia falar talvez de acaso controlado ou semi-aberto, né? Por sua vez, a gente tem uma obra aqui da Jocy de Oliveira em que ela dá apenas algumas instruções para os músicos, os participantes, na verdade, não são só músicos, mas eles têm uma liberdade muito grande naquilo que eles vão produzir. Então, a gente pode dizer que é um tipo de indicação mais indeterminada, ou semi-indeterminada, enfim, né? Bom, a gente ainda pode verificar nessas obras o papel do músico, se ele atua ou não. Como eu mencionei para vocês, é mais comum que o músico atue, porque é isso que dá a característica da música teatro, né? Essa atuação dupla do músico que também tem uma performance cênica, né? Mas eventualmente pode acontecer do músico não atuar, como é o caso daquela peça que eu tinha falado para vocês do Luiz Carlos Checo, né? Que o performer ele está fora do palco. E, por fim, né, dentro desse aspecto do modelo analítico, tem uma questão da lógica do discurso musical. Então, uma coisa que eu sempre me peguei muito refletindo, né, nos meus trabalhos é se numa obra de música teatro, a música ela se sustenta sozinha como obra musical. Por exemplo, se ela for gravada, né? Ou se ela não se sustenta. O que eu tenho observado é que o que caracteriza a música teatro é necessariamente que o elemento cênico ele é parte componente, ele não é uma parte opcional da obra, né? Então, normalmente a música ela não vai se sustentar sozinha sem um elemento cênico, ele é um elemento fundamental naquela obra, né? Até a gente tem eventualmente uma obra que tem um elemento cênico mais pontual, aí até a obra pode se sustentar como apenas musical, mas normalmente isso não acontece, né? Ela realmente ela depende de todos os seus elementos componentes, né? Inclusive os elementos visuais. Então, gente, eu corri um pouco aqui, né? Mas para dar tempo de a gente conversar um pouquinho também. Então, indo para minhas considerações finais aqui, eu proponho na minha tese que a música teatro é uma prática permanente na música contemporânea brasileira, porque ela está sendo composta até hoje. Você tem compositores que estão, por exemplo, aqui do Jonatas, né, que está propondo. Tudo bem, está falando de happenings, a gente tem uma relação ali um pouco. A linha entre um e outro é tênue, né? Eu trabalho com os happenings também aqui na minha pesquisa, né? E você tem músicas de teatro para coro também, então essas coisas elas vão se atravessando, né? Mas é uma coisa que ela está sempre se renovando, né? E em constante transformação, por meio dessas inovações tecnológicas todas, né? É uma prática que desafia as definições de limitações. A gente tenta, de alguma forma, propor algumas explicações, mas ela desafia todas elas, porque, enfim, que ela trabalha com muitos meios de expressão, né?
E eu considero que é um vetor de ampliação das possibilidades criativas no fazer musical, porque ela permite toda uma incorporação de elementos que muitas vezes ficariam de fora, do aspecto musical, né? Que são os elementos gestuais, visuais. E lembrando que a performance musical, ainda que ela seja sonora, ela também é uma arte da cena, na medida em que ela acontece, e o público está assistindo, está participando, né? Então, eu acho que esse tipo de proposta de criação cênico-musical, ela amplia as possibilidades realmente da escrita musical, seja ela qual for, assim, em relação a aspectos poéticos, estéticos, né? E é isso, gente. Obrigado. E a gente pode bater um papo agora sobre a pesquisa. Professor Fernando, muito obrigado pela tua apresentação. Parabéns pelo belíssimo trabalho, né? Obrigado. Isto, para nós, aqui do grupo de pesquisa, é de um valor que ainda não tem como dimensionar. Para a pesquisa do Jonatas também, eu vejo estarem lado a lado, né, nas suas propostas, né? Até é um trabalho que tu terminasses ele em 2022, ou fizesses um intervalo, né, que era o término do doutorado, obviamente deve continuar ele, deve estar continuando ele, em 2022, e que o Jonatas, de alguma forma, ele encontra com esse material e vem refletindo também com o material que tu trabalhasse, muito bom. Eu queria, não sei se o Jonatas media, mas a ideia é que aqui a gente tivesse agora um espaço de perguntas e de trocas, né? Eu tenho umas perguntas, mas eu gostaria de reservar para mais adiante, tá? Deixar os alunos aqui também. Está aqui presente a Marta Pederiva, que é a nossa pesquisadora, tá? Do grupo. Uma outra, não é estudante, já consta como pesquisadora aqui do grupo. Então, Jonatas, por favor, faz essa mediação para nós. Então, gente, professor, muito legal. Eu fico muito empolgado ouvindo a sua pesquisa. Ver, né, que essas formas também criativas de se fazer música é muito, assim, por ser um músico que está entre ali o teatro, que também tem esses atravessamentos artísticos, né? Então é muito legal ter a Marta aqui também, que é uma musicista também que traz esse lugar do teatro. Mas, enfim, eu queria, nesse primeiro momento, deixar livre um pouco, primeiro para os pesquisadores, né? Para os professores, e depois a gente vai nos estudantes, pode ser? Pode ser. Fechado, então. Eu vou fazer então a minha pergunta, professor, que ela vai mais também para ajudar a entender conceitualmente, embora eu entenda as diferenças entre o teatro musical, tem textos aí falam os textos do Luiz Nono, né, do teatro musical, muito interessante, publicado em 2015, e a diferença do teatro musical para música teatro. Percebo a diferença, mas eu acho que para a gente precisaria entender um pouquinho mais, saber qual seria conceitualmente essa diferença. Você poderia explicar para nós qual seria essa diferença entre música, teatro e teatro musical? Sim. Então, eu acho que o aspecto mais elementar dessa diferença é que, tanto no teatro musical, quando eu falo de teatro musical, estou pensando nesse teatro mesmo da Broadway, a partir de música popular, né? Quanto à ópera, que a gente pode pensar também nesse lugar, você tem os elementos que compõem a obra, música, cena, né, o texto, no caso de libreto, ou roteiro, enfim, né? Todos eles são organizados de uma forma tal que esses elementos, eles se complementem, ou seja, que eles de alguma forma não se contradigam, né? É claro que isso pode acontecer na ópera também, sobretudo na ópera contemporânea, né? Mas normalmente esse é o princípio da ópera, do teatro musical, né? Enquanto que na música teatro, sobretudo nessa do início dos anos 60, eles estavam inclusive negando
essas complementações. Então, a ideia deles era trabalhar realmente com elementos discrepantes. Então, se eu tenho um elemento musical que, de alguma forma, passa uma informação, eu não preciso ter necessariamente uma ação cênica que corrobore ou corresponda a esse elemento musical. A gente pode ter um exemplo ali da obra do Gilberto Mendes que a gente viu, né? Então, sei lá, Pois. você tem um violino, mas esse violino nunca é tocado, ele está ali como um elemento cênico, né? Você tem uma gravação sonora que é do texto sendo falado, mas esse texto, enquanto ele está sendo tocado, você tem uma outra ação cênica acontecendo independente dele. A gente, tudo bem, eles acontecem ao mesmo tempo, mas um não está exatamente dependendo do outro, eles não estão sincronizados de nenhuma forma, né? Agora, isso também não é uma regra, porque se a gente for ver essa peça do Tim Rescala, os elementos, eles de alguma forma se complementam, né? Aí um outro aspecto que também é muito característico desse tipo de prática é que os músicos assumem um papel de atores, né? Tudo bem que para cantores isso já é uma coisa bastante comum, faz parte da formação dos cantores também serem atores, porque eles vão cantar seja em ópera, seja em teatro musical, né? Mas para o instrumentista não, né? Então esse é um aspecto muito novo para o instrumentista, que ele tenha uma disponibilidade corporal para também fazer um determinado gesto, uma determinada interação com outro músico que não aquela prevista naquele ambiente, né? Então, acho que esses são alguns aspectos que ajudam a diferenciar, né? O Luigi Nono que você trouxe, Helder, ele está nesse campo da música teatro, embora ele vá chamar de novo teatro musical, né? Então, as definições são sempre muito Muito próximas, né? próximas e múltiplas, né? Então, Mas eu mas eu tô percebo, entendendo que o que ele está falando de novo teatro musical é o que o claro, Hegel fala de teatro instrumental, o que a sim. gente fala de música teatro aqui, né? Eu estava pensando também, assim, até foi uma indicação, não sei se o Jonas chegou a colher em orientação, o trabalho do Yannis Christos, que é um compositor que eu utilizei enquanto, trazendo a ideia de gesto enquanto metáfora para a composição musical. E era interessante que dentro das escrituras do Yannis, uma delas, a Enantiodromia, né, uma música dos anos 60, 70, ele trazia a ideia do abrir os braços enquanto trazer a ideia de primavera, sabe, do florescer. Então, tá aí um elemento metafórico, gesto enquanto metáfora, mas não quer dizer que seja um teatro musical, né? Mas é um elemento teatral que é incorporado enquanto elemento dessa narrativa musical. Eu acho que está aí também para colaborar com a tua explicação a ideia dessa diferença de teatro, música, música teatro e teatro musical, né? Uhum. Então, legal, interessante. Obrigado pela resposta, tá? Imagina. Passo a palavra para quem quiser fazer sua pergunta, sua colocação. Mais alguém dos pesquisadores? Quer Marta, outros professores? Bom dia, gente. Bom dia, Fernando. E, É, aproveitar, né, que acho que é muito bacana, né, encontrar pessoas que pesquisam, estão ali na mesma área de pesquisa, né, da gente. A gente diverge um pouquinho, né? Eu tenho voltado mais para, eu me volto, né, para a zona de encontro entre música e teatro. Mas aí mais para um campo da experiência, né, do que da composição em si. Então, eu desloco o foco da obra para a experiência, né, da forma para o gesto, enfim. E aí eu fiquei muito tocada, né, pelo modo como a tua pesquisa evidencia o apagamento histórico da música teatro nas narrativas oficiais, né, e como isso se reconstrói, é, e a sua trajetória, né, como prática composicional, legítima, plural. E aí eu penso que existe uma força política importante, né, quando a análise historiográfica se encontra com o gesto pedagógico, né? Então elas podem reescrever aquilo que foi silenciado. Então a minha pergunta, e aí talvez para a gente pensar junto aqui, né, é se existe essa denúncia de apagamento institucional, né, que tipo de estratégia poderia ser adotado para legitimar essas práticas nos currículos de música, né, nos currículos de artes, enfim, como a gente poderia pensar e como a gente poderia criar esses espaços formativos que acolham essas expressões híbridas, né? Não apenas como conteúdos a serem estudados, mas como modos de existir, modos de criar, né? Modos de se estar no mundo. obrigado, Marta, pela questão.
Eu acabei não mencionando muito nessa questão historiográfica, mas ela também está na minha tese, porque, de fato, eu parti desse princípio, né, de uma constatação de um apagamento da historiografia, é, dessa prática. E, assim, eu tenho algumas hipóteses para esse apagamento, né? A primeira delas é que essas pessoas que estavam fazendo as narrativas históricas da música de concerto no Brasil, elas não tinham sequer vocabulário para falar disso. Elas não sabiam o que dizer diante de uma música que não é música, é uma música sem som, uma música que tem gesto, né? Porque a gente é tão compartimentado, né? Ou é música ou é teatro, que essas práticas elas ficaram no limbo. Então, eu acho que essa é uma primeira questão aí, né? Claro, a nossa historiografia da música também, ela ficou muito mais voltada para música de caráter nacionalista, né? Ela ganhou essa proeminência, mas você teve também autores que falaram da música de vanguarda, experimental, um pouco menos e de uma forma um pouco mais superficial. Mas, de fato, eles deram ênfase, por exemplo, na música sinfônica, que é a grande música, né? Então, vamos falar de música contemporânea, mas a gente vai falar da música, né? Música sinfônica, música de câmara, coral não muito, porque coral também era meio deixado de lado, né? Então, me parece que esse apagamento vem justamente de considerar como algo menor. Tem autores que vão falar que aquilo foram umas bobagens de juventude desse pessoal, né? Então, e por outro lado, o que eu observei na minha pesquisa é que não foram umas bobagens de juventude porque elas permaneceram no repertório, né? O Gilberto Mendes compôs música de teatro até morrer. Assim, tem compositores que compõem música teatro ou que incorporam elementos cênicos, mesmo que não chamem de música teatro, né? Mas que incorporam esses elementos nas suas composições até hoje. Então, por isso que eu proponho como uma prática permanente, porque de fato ela tem essa permanência, né? E você fala um pouco desse âmbito de como acolher, como modos de práticas no âmbito do ensino mesmo né, das experiências, eu acho isso fundamental, assim, eu sou formado na licenciatura em música, e mesmo que não fosse, né, mas por acaso eu sou. E e eu via e vejo quanto tem potencial você incorporar essas práticas, você ter a experiência musical juntamente com a experiência da expressão corporal, de uma forma integrada, né? Então, eu aqui na FAMES eu cheguei a fazer um grupo experimental de música teatro, né, para experimentar com os alunos. Então, eu tinha alunos da licenciatura, dos bacharelados de música popular, de música de concerto, todos, né? E era muito legal. Primeiro que, assim, a gente chegava, esses músicos não eram capazes de fazer um gesto, assim, né? Um movimento de braço, nada, né? E eu sei disso porque eu também não era, e eu tenho dificuldade também, eu não sou ator, né? Mas foi um trabalho de descoberta juntos mesmo, assim, de propor, de compor, improvisação cênica, musical, né? Então, eu acho que tem um potencial muito grande aí. Muito Bom bom. dia. Bom dia. É muito legal ouvir falar sobre música teatro, né? Eu acho que o primeiro contato que eu tive com música teatro ainda foi na época que eu estava no meu bacharelado em composição, né? E era algo que eu via muito o grupo de percussão fazer. Aqui na época eu estudei na UEPA, né? Onde hoje é o da Fundação Carlos Gomes, aqui em Belém. E o grupo de percussão lá, o Tim Rescala, ele era um dos favoritos, assim. Só gostava muito de montar, o A2, às vezes faziam adaptações de outras peças dele, assim. Na época, eu não ouvia esse termo, né? Isso é 10 anos atrás, o pessoal chamava de percussão cênica, ou música cênica. E aí, mas além desses, Mark Applebaum, eu lembro o pessoal montando Ecolalia, essas músicas assim que tem muito gesto, que às vezes o discurso musical ele nem tá tão em primeiro plano, né? Às vezes até a cena é mais importante do que o material sonoro. Eu não tinha escala não, né? Tinha escala tudo muito escrito assim, o que tu chegaste a falar, né? Do semântico, eu não lembro qual foi o outro termo que tu usou para explicar do Tinha Escala, da importância que ele dava para Hum, em oposição ao do Gilberto Mendes, que era um uso mais semântico, né? hum.
Eu acho que o Tim Rescala ele trabalha com uma organização mais em hipotáxi e o Gilberto em parataxi, talvez seja aí esses Sim, Por termos que aí, eu usei. com ordenamentos mais, de é, forma mais ordenada Isso. é. e equilibrada. E aí, né, e para mim isso tudo é muito legal, porque só que é muito difícil de trabalhar com esse tipo de coisa, porque tem que ter uma certa ligação com quem vai performar também a música, né? Porque se a gente escreve, vou escrever uma música para violino, uma música teatro, violino solo, né? E aí, quem que vai ser esse violinista que vai querer fazer essa música de cena? Eu falo isso como professor de composição, agora na EMUFPA, né? Que para montar as peças dos alunos, assim, para a gente incentivar essa experimentação é algo muito difícil. Eu acho que para instrumentos assim, sem ser a percussão geralmente é a galera que topa tudo. Mas O sabe por quê? máximo que eu vejo assim é tipo a Sinfonia 45 do Haydn, né? Que tinha a indicação para os músicos no último movimento. Eles apagavam a vela da estante deles e se levantavam e iam embora, até ficar só o primeiro violino e o Spala, né, tocando no final da, Mas da ainda sinfonia. vi, isso tem uma. Eu não vou deixar de mencionar, de me meter, mas tem um porquê, né? Como é que um percussionista se forma e como é que um pianista se forma? Então esse lugar aí, esses lugares distinguem, né? Fazem a distinção do que é possível com o RH, os recursos humanos, né? O capital humano aí, ele é muito diferente e essa formação de conservatório, ela te diz como é que vai ser Ah, feita a coisa, né? e professor, eu vou me meter rapidinho também. É que eu estava conversando isso esses dias com a própria professora Cristina lá na faculdade. Por exemplo, é que eles estão revendo a grade do curso, né? E eu falei assim, seria muito pertinente uma disciplina de música e corpo. Porque o quanto a gente, enquanto estudo de música e dentro da licenciatura ou do bacharelado, o quanto que é esquecido esse lugar, né? Então, o quanto que acrescentaria e cresceria dentro desse espaço, né, de estudos e tal, uma disciplina voltada a esse lugar, né, de música e corporeidade, música e expressão corporal. Eu acho que aí a gente já trabalharia muito nessa questão de formação também, porque o músico está acostumado, principalmente eu vivi o conservatório, estive lá durante 6 anos da minha vida, e é chegar, montar o instrumento, partitura na frente, tocou, tá bonito, vamos apresentar. E é isso, entendeu? Alguns professores eles faziam um movimento assim como no caso que eu falei do grupo de percussão, principalmente, né? Agora, dentro do Profmus, a gente tem várias pesquisas que estão indo para esse caminho de essas relações diferentes de música com o corpo. A Natália, uma das discentes do Profmus, está estudando sobre isso. O Danilo, que é um saxofonista excelente também, ele está falando sobre algumas músicas que elas têm elementos cênicos, mas a pesquisa dele é justamente nessa é, colaboração entre o compositor e o performer, né? É que eu acho que acaba passando muito por aí. A gente, pelo menos aqui em Belém, eu sinto assim que a gente depende muito de ter um grupo que consiga trabalhar isso. E aí que nem sempre é possível, né? Que não é Às natural vezes também essa até, relação, né, Davi? Não parece uma coisa dependendo tão. de para quem a gente vai É, escrever, vai ter uma resistência muito grande. é. Principalmente, acho que cordas, violino, violoncelo e piano até também é um pouco difícil. Com Outros repertório, instrumentos, às inclusive, que vezes se metais, tem. E com repertório que é, se tem para a- piano também, fazendo muita coisa às diferente, né? vezes Tem bastante. metais. É porque tem muito repertório, mas eu acho que assim, passou de Schubert, começa a ser difícil o pessoal tocar. Essa é a Isso verdade. aí, é isso aí. Então Então, é é, desafio. Davi, muito legal o que você falou, porque eu acho que isso tem ainda relação com aquilo que eu falei da historiografia, né? Eu acho que a primeira coisa é que os músicos precisam levar a sério esse repertório, né? E entender que isso essa prática, esse tipo de criação musical que envolve também a parte cênica, se um compositor fez, assim, né? Isso também é uma música com o mesmo valor, a mesma importância do Schubert ou de qualquer outro compositor, né?
O que eu percebo é que o pessoal da música contemporânea tem uma abertura maior a isso, né? A essa experimentação corporal. Então, eu digo assim, o pessoal que realmente, os performers que se dedicam à música contemporânea, né? E, bom, o percussionista, ele basicamente tem que se dedicar à música contemporânea, porque o grosso do seu repertório vai estar na música já do século XX, né? 20, 21. Então, ele já acho que já vem com essa disponibilidade corporal, como o Helder falou, na própria formação, né? Eu não conheço muito, mas eu imagino que na própria formação já tem um pouco mais essa. Bom, você vai ter que lidar com isso. O próprio. O fato de você ter um set de instrumentos que te obriga, às vezes, a se mover de um para o outro, às vezes até a caminhar de um para o outro, dependendo de como for esse set, né? Tudo isso já te, entre aspas, obriga a uma disponibilidade corporal e que isso pode ser muito explorado, e normalmente é, né? O pessoal da percussão normalmente são os mais disponíveis para fazer isso, né? Os cantores, o pessoal da percussão, né? E, claro, as pessoas que estão na música contemporânea. Então, assim, você tem pianistas que se dedicam à música contemporânea que vão fazer, né? Ou ensembles que fazem, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, é porque esses músicos que se dedicam à música contemporânea, eles levam isso a sério, eles não acham que é só uma bobagem, eles realmente entendem aquilo como parte importante do repertório, então eles fazem, né? Lucia. Oi, bom dia, pessoal. Dia. Así, eu primero pensé en tres músicos que me introdujeron en todo esto, puntualmente así, bien diferentes. Os argentinos Lelutier, que son músicos que hacen teatro basado en la música, eh, así, conocidos en toda Latinoamérica. Acabo de pesquisar, ten con subtítulos, ten un show del año 76 no Brasil, que está el audio. Que también eso es interesante también, ¿eh? Que acontece eso cuando escutamos esa obra de teatro. Depois, la murga uruguaya también tem muito disso. Después la relación de la comedia también, guayo que hay una permanencia de la comedia dentro de esta área. Después pensé en esta, es un complemento, el teatro es un complemento para el músico. Cuando eu trabajaba en los ónibus de Montevideo, voy a ser autorreferencial en esto, y eu cantaba. Eu aprendí a cantar y no tocaba instrumentos. Entonces tenía que complementar eso de algún tipo de forma. Y como eu cantaba tango, que las raíces del tango ten como una cosa muy de cabaret, né? Eu complementaba con el vestuario, con interacción, tinha esa parte SP, né? Después, esta cuestión de la percusión, ¿eh? Percusión está vinculada al ritmo y a la danza, al cuerpo, directamente. O sea, eu acho que por eso también tem una cosa ligada automáticamente. Y como ninguém, en toda esta hora, ninguém faló a palabra danza, ¿eh? Y yo pensé, música, cuerpo, danza, ¿eh? También. Y después, el incentivo creativo a la hora de crear, né? Eu imagino uma improvisação como acontece tudo sim, a regra de teatro, né? Va para frente, e que acontece en una jam, vamos para frente. En una obra de teatro, improvisación, que acontece, vamos para frente. A ver también como herramienta para crear qué puede surgir de allí, qué pasa. Y después, otra cosa, una cosa también, una de mis mejores amigas, eu sou cantora popular, ella es maestra de concierto, ¿no? Misma edad, mismo todo, y ella vino y me faló un día, le digo, me fala, ¿qué es lo mejor que haces? Expresarme. Y ella me fala, es mi mayor dificultad, y ella estudia música en conservatorio hace 20 años, y la mayor dificultad que tiene es la expresión. Y en los momentos más tensos, ¿qué acontece con una música de alto nivel, ¿no? Que son atletas olímpicos prácticamente ante mausoleos. Lesões nas mãos, lesões por tensão também, né? Por estar rígidos, né?
Y después, eu acho que sí, tenemos como esa visión de que está considerado como algo inferior, ¿no? Cuando vemos la obra de un músico, no vamos a ir a una obra teatral, mas es un profesional mucho más completo el que faz una obra así como estábamos hablando, y después la presencia de la expresión dentro de la música popular, dentro del compartir con el público, dentro de esa... hay otra estructura del show que permite, eu acho, y la formación dos músicos de diferente, entonces eu acho que son espacios más abiertos a ese tipo de cosas. Muito obrigado, excelente. Gostei muito el aula de hoy. É isso. Legal, Lucia. Eu acho que você fala um ponto que é bastante importante para a gente pensar, que nas músicas populares, né, a performance é um elemento fundamental. A expressão do corpo é fundamental. Você não tem eu não tenho, pelo menos não me lembro de um cantor, uma cantora que vai chegar lá, né, num show e vai ficar só parada cantando e depois dá tchau, né? Então, ou seja, você tem toda uma comunicação que ela é corporal também, que ela é ali entre os músicos, né? Mesmo que não seja esse teatral que eu falei aqui e tal, não precisa ser, né? E enquanto que na música que a gente chama de concerto, né? É, a gente acho que vem de um paradigma do século XIX, que é aquele paradigma da música pura, né? Da música que ela deve ser fruída apenas nos seus elementos sonoros. A música é aquilo, a música diz, né, apenas os seus elementos, formas sonoras em movimento, como diria lá o Eduardo Hanslick, né? Ou seja, ela não tem relação com o mundo exterior. Tanto é que tem essa coisa do até das pessoas irem num concerto e fechar os olhos e ficarem ouvindo a orquestra tocando, por exemplo, né? Para mim, isso é o caso mais exemplar, ou seja, a pessoa ela está ouvindo a orquestra como se estivesse ouvindo um rádio, mas não é um rádio, você tem pessoas que estão ali na cena, né? E eu acho que nesse aspecto a música popular, sem dúvidas, ela pode oferecer muito para esse campo da música de concerto, no âmbito dessa disponibilidade corporal para performance, né? Tem uma coisa do pensamento do século XIX, né? Que é essa exaltação da música, dessa maneira meio Schopenhauer de elevar o ser humano e superar os desejos, superar o corpo, né? Então ele é um corpo ausente na música. Tá. E é uma coisa que o Nietzsche vai falar depois, que isso aí é basicamente fascismo, né? Ele não usa essas palavras, né? Ele fala, não, a música ela tá afirmando o corpo, né? O pessoal tá esquecendo da dança, o pessoal tá esquecendo do dionisíaco, né? E aí muita gente no século, eu acho que muita gente a partir dos anos 50 e 60 aqui no Brasil, né, começou assim muito não, a gente vai fazer uma arte que é original, que ela vai reconciliar essa arte europeia com o corpo. E aí vem muito à cabeça o Alhut Cika, né, com o Parangolés, que era uma obra que ela existe enquanto ela é vestida, o corpo está dentro da obra de arte, né? E aí o Gilberto Mendes, todo mundo vai vir também desse pensamento, né? A gente tinha muito essa ideia na década de 60, né, de pensar o Brasil como o país do futuro, né? E aí veio o AI-5 e meio que matou esse sonho. Mas dentro da arte a gente ainda cria esse espaço do corpo, né? Dentro não só do intelecto, não só da alma platônica, não só esse espaço de anulação, né? Mas um espaço de encontro mesmo. Excelente. Davi, vou passar a palavra para Camila, com a mãozinha ali. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Camila. Eu fiquei pensativa acerca dessa diferenciação do músico de concerto, do músico popular, justamente porque no nascimento desse artista a gente já percebe essa diferenciação. Por exemplo, geralmente os artistas da música popular, eles tendem a ser mais autodidatas. Aí
eles querem se inserir na arte de alguma maneira. E aí faz tudo. E o músico de conservatório já tem aquele. Não, eu preciso ser quadradinho. Vou fazer só o que me foi solicitado. Então, a gente acaba percebendo que eu vou no show da Lucia, ela vai dançar, vai mexer com chocalho, vai fazer, porque ela é popular. E se a gente abrir um pouco essa porteira entre a música europeia e a música do resto do mundo, eu acho que a gente consegue entregar muito mais enquanto artista. Só isso. Isso aí, Camilo. Eu acho que essa fala do professor hoje, do professor Fernando, ela justamente ela vai mostrando que do século XX em diante está se diminuindo essas arestas, né, esse seccionamento, né. Houve a tentativa, também houve o silenciamento, como falou a Marta, né, do que vale, o que não vale, do que nos interessa, não interessa, mas sempre tem, o professor Fernando falou, né, o que há de menor e às vezes o que há de menor nos interessa. Não de menor porque é menos qualificado, mas eu acho que o professor Fernando falou menor em relação ao que Kafka falou de literatura menor, né? Ou que o Silvio Galo fala de uma educação menor também, que é aquilo que a gente não está dentro do macro, né? O que às vezes nos é posto, certo? Então, por isso o exercício de a gente entrar em outras escutas, outras referências, outras visualidades, que é o que o Jonas também está buscando, não somente enquanto escuta, enquanto experiência, como a própria Marta comentou, né? É isso aí. Professor, eu queria novamente lhe agradecer a tua presença, agradecer também aos que estiveram aqui presentes. Eu ia te pedir 5 minutinhos para a gente poder conversar agora no final e desejar bom final de semana a todos que estão aqui presentes, tá? Lucia, eu acho que, um parêntese, essa fala do professor Fernando, para além de ser de extrema importância para o Jonatas, ela é muito importante para ti, principalmente ao que a gente pode querer vir a fazer em relação à tua experimentação com rádio galena, que a Lucia está desenvolvendo, algo que já foi desenvolvido por muitos, mas é o desenvolvimento de um dispositivo a rádio galena. Então a gente vai montar uma rádio que não usa pilhas, né? Então usa energia suspensa, e esse é o desenvolvimento tecnológico. Mas também há uma necessidade de um desenvolvimento da performance, e aí a gente pode cogitar estar aí associando o trabalho do Fernando Magra à produção. Diga. Eu quero fazer um comentário assim. Por favor. Uma ideia assim que eu tinha com a rádio era fazer uma interação assim, com a rádio de algum jeito teatral, né? Assim, e quando agora ele estava falando, estava pensando, tipo, pá, que posso fazer com isso? Justamente, a gente pode pensar de repente no meio, né? Será uma performance, será um happening, se será a instalação em si, de repente um audiovisual, de repente o visual apenas não o áudio. Vamos pensar, tá? Vamos pensar no que dá para fazer, tá? Eu vou encaminhar depois, professor, a dissertação do professor lá no grupo de Maravilha. pesquisa. Tá ótimo. Aí, Se tiver aí do vocês têm um professor de acesso. produção que tiver na tua mão, por favor, disponibilize, tá? Pessoal, para vocês está encerrado, eu vou precisar só de 5 minutinhos do professor Fernando, até do Jonas, se puder ficar, tá? Tchau, gente. Bom. Obrigado, bom dia, parabéns, professor Fernando. Muito edificante a sua palestra, seus artigos. Vão contribuir muito aí para minha dissertação, não é? Estou aí na fase de finalização, de mostrar os produtos, e não tenho dúvida alguma, não é? É muito riquíssima, não é? Essa trilha sonora aí para o teatro, não é? Principalmente dos anos 60 para cá, né? Enfim, eu acho que hoje não é mais exatamente a escrita em si da composição, o produto composicional, mas sim suas ações afirmativas, como a colega falou agora há pouco, não é? O que é que a gente vai entregar para os nossos alunos, enfim, no momento em que as democracias estão se esvaindo, enfim. Parabéns, bom dia a todos, parabéns. Muito obrigado, professor Helder. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela tua colocação, Marcelo. Um bom dia a todos e até a próxima.